Efésios, capítulo 6, versículos 10 seguintes. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Intensificai as vossas orações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverais em intensa vigília e súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Bom dia. Continuemos hoje nossa jornada buscando a graça de sermos libertos da maldição, libertos de toda contaminação maligna. Este texto tão conhecido, hoje quer nos ajudar a perceber alguns modos muito concretos, para que, sabendo, a gente crie de fato essa couraça, esse revestimento, essa proteção, essa armadura de Deus. O conhecimento e o texto explicita isso, é uma das, se não a mais importante arma, principalmente a longo prazo, para que a gente esteja revestido da armadura de Deus. E o único jeito de conhecer a verdade é aprendendo a verdade, porque a verdade é revelada. Ninguém nasce no mundo sabendo a verdade. A verdade não é um instinto. A verdade é um aprendizado. A verdade é uma educação, tanto externa, alguém que nos ensina, pai, mãe, professor, padre, os meios de comunicação, e a minha busca da verdade, através principalmente do estudo, através do conhecimento. A pessoa não pode se acomodar, eu dizia ontem, quantos têm o conhecimento, a inteligência religiosa de uma criança, numa inteligência cultural de um adulto. Conhecer a verdade, já dizia Jesus, eu sou a verdade. Conheça a verdade e a verdade vai libertar cada um de vocês. Então,
é absolutamente fundamental. Por isso que, graças a Deus, nos últimos anos, nós temos uma gama de material para aprofundamento da fé fabuloso. O Brasil é hoje, sem dúvida nenhuma, o país do mundo que produz a mais vasta obra de aprofundamento da fé que se ouve falar. Você vai em países europeus, até porque o custo é muito elevado, ou mesmo na América do Norte, há editoras religiosas que lançam 1 ou 2 livros a cada mês. Você não vai encontrar nenhum CD, por exemplo, de pregação. O povo fica encantado, em Portugal fica encantado, quando a livraria da Canção Nova lhes oferece CDs de pregação. Eles não tinham pensado nessa possibilidade ainda, de colocar um CD no carro, ou quando estiver fazendo comida, ou lá no seu quarto, e ouvir uma pregação. Não tem. Um dos grandes problemas da Europa é, de fato, essa ignorância religiosa, mas porque eles não têm esse material. O Brasil saiu na frente. Agora, o que não pode, somos nós, brasileiros, não investirmos de fato naquilo que nós já temos. Então, a fé precisa ser esclarecida. O Papa escreveu, ainda como cardeal, e lança como Papa o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Por que o Papa manda, além de um catecismo que é perfeito, criar o compêndio? Para facilitar o aprendizado. Transformou o catecismo inteirinho num livro de perguntas e respostas. Aliás, lembra o catecismo antigo. O pessoal que tinha o catecismo antigo deve se recordar. Começava o catecismo. Quem é Deus? Deus é o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Quantos deuses há? Um só Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vinha fazendo pergunta. Por isso as pessoas sabiam melhor o catecismo. Agora nós temos também esse compêndio do catecismo. O catecismo inteirinho, transformado em perguntas com respostas simples, com resposta fácil, usando palavras fáceis. E ainda tem entre parênteses qual é o número do catecismo que corresponde àquilo. Então a pessoa que é um assunto que a pessoa quer aprofundar, ela recorre ao texto do catecismo. Porque a ignorância, principalmente religiosa, grave essa frase que eu vou falar com dor no coração. A ignorância religiosa tem levado muita gente para o inferno. E, põe lá, ponto e vírgula. E tem criado antecipadamente o inferno para muita gente. 2 coisas que ela faz. A ignorância cria condições da pessoa ir para o inferno, porque a nossa fé é muito clara. Pessoa que morre separada de Deus, separada da graça de Deus, vai imediatamente para o inferno e nunca mais sai de lá. Mas a segunda coisa, talvez que seja muito pior ainda, porque pode levar para o inferno, leva uma pessoa só. É triste? É doloroso? Mas é um. Agora, quando ela traz o inferno até a pessoa, aí contamina todo mundo. Pior ainda, você pai e você mãe, vocês receberam um dom, que eu já falei muitas vezes, e que você encontra no meu livro Famílias Restauradas. Você recebeu o dom da bênção. Vocês lembram? Quando vieram avisar Jesus que tinha uma menina endemoninhada, e aí Jesus foi até a casa da família, e chegou lá, era tarde, a menina estava morta, no andar de cima, e já estava aquela montoeira de gente, chorando e comentando, morreu, já não adianta mais, acabou.
que Jesus fez? Chamou Pedro, Tiago e João, os seus 3 apóstolos íntimos de oração, os 3 apóstolos que acompanharam Jesus em todos os seus momentos de oração, no Getsemane e no Tabor, e chamou o pai e a mãe da menina. Quem subiu para fazer a oração com ele? Os seus 3 irmãos de oração e o pai e a mãe da menina. Não foi tio, não foi primo, não foi parente, não foi a coordenadora do grupo, não foi o arrecadador, não foi o sócio, não foi ninguém. Foi o pai e a mãe. Porque Jesus sabe que pai e mãe têm poder de bênção. Esse poder que está na mão do marido e da mulher, do pai e da mãe, e que vale do marido para a mulher, da mulher para o marido, dos pais para os seus filhos, essa bênção nem o Papa pode dar uma melhor. Se você tem um problema com o seu filho, e tiver a oportunidade de estar com o Papa aqui na Canção Nova, se Deus quiser, o ano que vem, a bênção que o Papa der para o seu filho, você conseguiu uma vaga, entrou na fila, o Papa vai meter aquela mão santa dele na cabeça do seu filho. Ele não tem poder de dar uma bênção mais eficaz do que a sua, de pai e de mãe. A bênção de pai e de mãe, eu já expliquei isso, obriga Deus a abençoar. A bênção do Papa não obriga. Papa é Papa para o mundo inteiro. É claro que é uma graça especialíssima, mas é muito mais emocional do que eficazmente espiritual. Ele, como Papa, não passa de um sacerdote que tem a mão ungida. Tanto que quando ele ficou Papa, vocês viram, não ungiu de novo a mão dele. Só abençoou o anel, mas não ungiu a mão dele. Porque a mão dele já estava ungida como padre. Então, a unção de sua santidade, Bento XVI, para abençoar, é a mesma que do Padre Léo, um padre que não vale porcaria nenhuma. E infinitamente menor do que a sua, de pai e de mãe, para os seus filhos. Para os seus filhos. Também não vai sair benzendo os outros aí, que eles acham que você tem poder de bênção, não. Mas para os seus filhos, ninguém nesse planeta tem uma bênção mais eficaz do que a sua. Por isso, Jesus leva o pai e a mãe, expulsa o demônio da menina e a menina ressuscita. A menina volta à vida. E aí diz o evangelista que Jesus entregou a criança nas mãos do pai e da mãe. Aqui vocês vejam a força da bênção. E como os pais não estão usando suas mãos para abençoar os seus filhos, e não estão mesmo. A coisa mais rara que eu vejo é um filho pedir a bênção do pai, pedir a bênção da mãe. Hoje é mais comum pedir a bênção do padre, que também já é uma coisa superada. Antigamente todo mundo tomava a bênção, mas a gente não vê. Na nossa família, a gente não vê criança tomando a bênção de pai e de mãe. Por isso que vai crescendo. Parece que os pais têm vergonha da sua missão de pai. Então, o filho chama o pai de você. Uma liberdade assim que... isso não está certo, não. Isso é coisa do encardido, que é para tirar a força da bênção da família. Então, o pai e a mãe, como não abençoam, primeira coisa que acontece, a fraqueza, o enfraquecimento. Mas se o pai e a mãe têm poder de abençoar, o encardido sabe disso, ele tem poder de criar vínculos espirituais negativos. Vem Santo Espírito, vem Santo